Olá, sou a professora Aline e nós estamos aqui hoje para mais uma aula sobre o cuidador de idoso e as políticas para a pessoa idosa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o cuidador formal, que é aquele cuidador que ele fez um curso de capacitação, como vimos na aula anterior, e que ele está habilitado para exercer essa profissão de cuidador de idoso. Cuidador de idoso, ele é considerado como cuidador formal. Então, se nós temos o cuidador formal, nós temos também o cuidador informal. Cuidador formal, ele é um profissional que recebeu treinamento específico para a função e, portanto, exerce a atividade de cuidador. Como eu falei anteriormente, ele é remunerado e tem todos os direitos trabalhistas. Pode ser contratado para exercer suas funções na residência de uma família, em instituições de longa permanência para idosos ou acompanhar a pessoa idosa em sua permanência em unidade de saúde, como, por exemplo, dentro de hospitais e dentro de clínicas. É importante nós entendermos que o cuidador de idoso, quando ele trabalha em uma residência familiar, muitas vezes a pessoa fala que ele não tem normas nem rotinas para seguir. Não é isso que ocorre. O cuidador de idoso, ele não tem que fazer trabalhos domésticos para a família do idoso. Ele está ali para quê? Para ele direcionar suas atividades para esse idoso. Então, qual é o trabalho dele? É estritamente de cuidar daquele idoso. Quais são os requisitos? Então, o cuidador de idoso, ele tem requisitos. Quais são os requisitos? O primeiro é qualidades físicas e intelectuais. O que quer dizer as qualidades físicas e intelectuais? Esse cuidador de idoso, ele precisa gozar de boa saúde, tá? De boa saúde física e também tem uma certa capacidade de quê? De entender e compreender as coisas que estão acontecendo com esse idoso. Por que isso? O cuidador, ele tem necessidade de ter boas condições físicas. Para quê? Para que ele ajude esse idoso nas suas atividades diárias. Como, por exemplo, quando ele vai precisar auxiliar esse idoso para colocar ele na sua cama. Então, esse cuidador precisa o quê? Ter boas condições físicas para ajudar esse idoso a se apoiar. Intelectual, porque ele precisa entender algumas vezes algumas coisas que estão ocorrendo no ambiente desse idoso. Muitas vezes esse idoso ele não consegue se comunicar verbalmente, mas por gestos ele consegue. Então esse cuidador tem que estar o quê? Tem que estar alerta para os sinais que o idoso apresenta. Outra capacidade que o cuidador formal tem que ter, de ser tolerante e paciente. Por que tolerante e paciente? Porque o idoso, ele é uma pessoa muitas vezes difícil de ser compreendida. Então você precisa ter tolerância com esse idoso, você precisa entender que a capacidade dele de interpretação e de comunicação não é a mesma que a minha e não é a mesma que a sua. Por quê? Porque o idoso ele já tem aquela dificuldade de compreender o que você fala e de entender também as frases que você está falando para ele, tá? Então você tem que ter toda uma paciência, você não pode ser o quê? Violento com esse idoso. O cuidador formal tem que ter capacidade de observação. Por que capacidade de observação? Porque ele tem que ter a capacidade de entender o que está acontecendo com esse idoso. Muitas vezes esse idoso pode estar sofrendo maltratos, até pela família. E aí o cuidador ele precisa estar atento aos sinais que esse idoso está apresentando. O cuidador formal ele precisa ter qualidades éticas e morais. Por que qualidades éticas e morais? Porque o cuidador ele precisa ter a sua dignidade e o seu respeito para com esse idoso. Então ele precisa respeitar esse idoso da forma como ele é, da forma como ele se apresenta no seu dia a dia. Então você não pode estar mencionando palavrões, né, palavras de baixos calões para esse idoso, você não pode estar maltratando esse idoso, então você tem que ter ética e moral.
Outra coisa que você, quanto cuidador, precisa de ter responsabilidade. O que significa responsabilidade? É você ser pontual no seu trabalho, você chegar no horário certo, você sair no horário certo, procurar faltar o mínimo possível. Outra coisa também que o cuidador de idoso precisa ter, motivação. É muito importante que você vá motivado para o seu trabalho, porque se você já vai triste, se você já vai querendo esganar aquele idoso, né, digamos assim, então significa dizer que você não tem motivação nenhuma. E esse idoso ele consegue perceber, porque você já começa a tratar ele de uma forma não muito delicada. Então você já começa a maltratar esse idoso. Então você precisa ter motivação. O ponto também, o último que o cuidador de idoso precisa ter é bom senso e apresentação. Por que bom senso? Porque é importante que o cuidador de idoso ele tenha um uniforme para ele se apresentar no seu local de serviço. É importante que ele vá com os cabelos amarrados, tá? As unhas cortadas, sem muitos adereços, sem muitos brincos, anéis, porque isso pode atrapalhar no momento que você estiver movimentando esse idoso. Então é importante ter bom senso e ter apresentação. Violência contra a pessoa idosa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os maus tratos aos idosos, eles podem ser definidos como ações que são cometidas ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de seu papel social. Então, muitas pessoas acham que violência ela está ligada somente a físico. Não é só físico. Ela também está ligada ao emocional, ao psicológico. Então, palavras também podem ser consideradas como maus tratos. E o maus tratos, ele não é aquele que ocorre várias vezes. Ocorreu uma vez um maltrato contra o idoso, ele já é considerado como violência contra a pessoa idosa. Os abusos mais frequentes que ocorrem com esses idosos são os abusos físicos, que são aqueles que você vê os maus tratos fisicamente no idoso. Os outros são os abusos psicológicos, que são aqueles abusos por palavras e frases que geralmente os familiares ou o próprio cuidador agride esse idoso, e essas palavras vão fazendo com que ele fique triste, queira ficar isolado e não tenha vontade nenhuma nem de sair de casa. Outra coisa que ocorre muito de violência, principalmente por parte dos familiares com idoso, é o abandono. O que é esse abandono? Esse abandono não é simplesmente pegar o idoso e colocar ele numa instituição de longa permanência contra a vontade do idoso. Porque se for a vontade do idoso, então não é considerado maus tratos. Agora, se você coloca o idoso numa instituição de longa permanência contra a vontade dele, já é considerado maus tratos. Já é considerado abandono. Outra forma de abandono é quando você coloca o idoso, né, a família dele coloca ele lá num quartinho isolado, sem ninguém poder visitá-lo, né, sem dar alimentação, sem ter cuidado nenhum com esse idoso. Isso é uma forma de abandono. A negligência também é uma forma, né? A negligência que ela ocorre muito, principalmente pelos órgãos públicos, né? Aquelas empresas privadas também, que muitas vezes deixam de, inclusive, dar ao idoso aquilo que é por direito dele, tá? Como principalmente a sua aposentadoria. Abusos financeiros que ocorrem muito de familiares, filhos, netos que querem o dinheiro desse idoso. E a autonegligência. A autonegligência é quando o próprio idoso se negligencia. Ou seja, quando esse idoso, ele se isola. Ele mesmo comete coisas, maus tratos contra ele. Não são pessoas que cometem contra ele, é ele mesmo que comete. Então isso acontece muito com os idosos. Muita coisa, ela pode ser feita para minimizar ou reduzir ou até cessar a violência contra a pessoa idosa. Nas situações de violência, é muito importante considerar os fatores que envolvem a família, que é um importante fator. O agressor, geralmente ele pode ser o próprio cuidador, mas você que está fazendo esse curso não vai ser o agressor, com certeza.
As violências não ocorrem de forma desvinculada das relações familiares. A intervenção deve ser feita considerando-se a complexidade desses fatores. Então, antes de você denunciar, você precisa ver o que está ocorrendo com esse idoso. Por hoje é só, pessoal.